Há cerca de 5 anos, eu vivia no centro de uma grande cidade. Sempre tive hábitos noturnos, então frequentemente me sentia entediada depois que minha colega de quarto, que claramente não compartilhava do meu estilo de vida noturno, ia para a cama. Para passar o tempo, eu costumava fazer longas caminhadas e passar o tempo pensando. Por 4 anos, caminhei sozinha à noite, sem nunca ter razões para sentir medo. Costumava até brincar com minha colega de quarto que, na nossa cidade, até os criminosos eram gentis. Porém, tudo isso mudou em questão de minutos, em uma única noite. Era uma madrugada de quarta-feira, por volta de 1 ou 2 horas, e eu caminhava próximo a um parque monitorado pela polícia e distante do meu apartamento. A atmosfera estava calma, especialmente para uma noite no meio da semana, com pouquíssimos carros na rua e quase nenhuma pessoa andando por ali. O parque, como de costume naquela hora, permanecia totalmente deserto. Entrei em uma rua lateral estreita para voltar ao meu apartamento, quando o vi pela primeira vez. No final da rua, no meu lado da calçada, havia a silhueta de um homem dançando. Seus movimentos eram peculiares, parecidos com uma valsa, mas ele concluía cada sequência de passos com um movimento estranho para a frente. Poderia dizer que ele estava dançando enquanto andava, vindo diretamente em minha direção. Achando que ele provavelmente estava bêbado, tentei me aproximar o máximo possível da borda da calçada para deixar mais espaço para ele passar. Quanto mais se aproximava, mais eu percebia a elegância de seus movimentos. Ele era alto e magro, vestindo um terno surrado. Foi se aproximando ainda mais, até que pude ver seu rosto claramente. Seus olhos estavam arregalados e descontrolados, a cabeça ligeiramente inclinada para trás, como se olhasse para o céu. Seu sorriso era exageradamente largo, quase cômico. Diante dos olhos arregalados e do sorriso macabro, decidi atravessar a rua antes que ele chegasse mais perto. Desviei o olhar dele para cruzar a rua deserta. Ao chegar no outro lado, olhei para trás e congelei no meio do caminho. Ele parou de dançar e, com um pé na rua alinhado exatamente com o meu, estava voltado para mim, mas seu olhar permanente no céu, com um sorriso largo ainda em seu rosto. Fiquei extremamente inquieta com a situação. Continuei andando, mas mantive meus olhos no homem. Ele permaneceu imóvel. Após percorrer cerca de meio quarteirão, desviei o olhar por um instante para observar a calçada à frente. A rua estava completamente deserta. Ainda com medo, voltei a olhar para o lugar onde ele estava, mas ele havia desaparecido. Por um instante, senti-me aliviada, até perceber que ele tinha atravessado a rua e agora estava caminhando agachado. Por causa da distância e das sombras, não pude ter certeza, mas parecia que ele estava virado em minha direção. Eu havia desviado o olhar por não mais que 10 segundos, então era evidente que ele se movia muito rapidamente. Fiquei tão chocada que permaneci parada por um tempo, apenas observando-o. Então ele voltou a se mover na minha direção. Seus passos eram largos e exagerados, na ponta dos pés, como se fosse uma figura de desenho animado, tentando se aproximar discretamente de alguém. No entanto, ele avançou com uma velocidade impressionante. Gostaria de poder dizer que nesse momento eu corri ou peguei meu spray de pimenta ou meu celular ou qualquer coisa, mas não foi o que aconteceu. Eu simplesmente permaneci parada, completamente imóvel, enquanto o homem com um sorriso macabro no rosto se aproximava lentamente de mim. Então ele parou novamente, a uma distância de um carro de mim. O mesmo sorriso estampado no rosto, ainda com o olhar voltado para o céu. Quando finalmente consegui dizer algo, saiu a primeira coisa que me veio à mente. O que eu queria mesmo era gritar: "O que você quer?", com raiva e autoridade. Mas o que saiu foi apenas um murmúrio fraco. O quê? Se os humanos conseguem ou não sentir o cheiro do medo,
Uma coisa é certa: eles podem ouvi-lo. Eu ouvi o medo na minha própria voz, e isso só me deixou com mais medo. Ainda assim, ele não reagiu a isso de forma alguma. Apenas continuou ali, parado, sorrindo. E então, depois do que pareceu durar uma eternidade, ele se virou, bem devagar, e começou a se afastar com um tipo de andar dançado. Simples assim. Sem coragem de virar as costas para ele de novo, fiquei apenas observando enquanto ele ia se distanciando, até quase sumir da minha vista. Foi então que percebi algo estranho. Ele não estava mais indo embora, nem dançando. Com o coração disparado, vi sua figura distante começar a crescer no horizonte. Ele estava vindo na minha direção, correndo. Sem pensar duas vezes, eu também comecei a correr. Disparei até sair daquela rua isolada e chegar em uma rua mais iluminada, com algum movimento de carros. Quando olhei para trás, ele já não estava mais lá. No caminho de volta para casa, continuei olhando por cima do ombro, esperando a qualquer momento ver aquele sorriso perturbador novamente. Mas ele não apareceu. Passei mais 6 meses vivendo naquela cidade após aquela noite, mas nunca mais me atrevi a sair para caminhar à noite. Havia algo em seu rosto que não me deixava em paz. Não era o olhar de alguém bêbado ou sob efeito de drogas. Ele parecia completamente e totalmente louco. E isso é, sem dúvida, uma das coisas mais assustadoras que se pode presenciar.